Dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos ao canal da TV OAB Caruaru no YouTube, a primeira subseccional, né, que iniciou esse projeto com um podcast. E é interessante registrar o compromisso da OAB Caruaru com a advocacia, com a sociedade. E esse canal é mais um meio para a gente levar informação de qualidade para todos vocês e que vocês possam se atualizar sobre vários temas, né, de interesse, não só da advocacia, mas também da sociedade. Hoje nós teremos um convidado especial. O tema é sobre improbidade administrativa, mas antes eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, né? Então, o sucesso desse podcast depende muito da participação direta de vocês, né? Então, sempre que vocês tiverem também alguma sugestão de tema, podem entrar em contato com as redes sociais da OAB Caruaru, tem o Instagram, tem os grupos de WhatsApp, tem o e-mail, né? Tem o meu Instagram também, Fernando Júnior ADV, o Instagram da OAB Caruaru, OAB Caruaru. Então é muito importante a gente construir sempre conteúdos, né, que dá um trabalho imenso a gente elaborar conteúdos e a gente conta muito com a participação ativa de todos vocês. Quero agradecer também toda a nossa diretoria da OAB Caruaru, doutora Lúcia Cardoso, nosso secretário-geral Ranieri Coelho, nosso tesoureiro Nemésio Vasconcelos, nosso secretário adjunta Deise Vicente, todos os conselheiros da nossa subsecção, todos os presidentes e membros das comissões temáticas da OAB Caruaru. Nós temos assim uma equipe fantástica, então por isso que a OAB Caruaru consegue realizar um trabalho desta forma, né, que é intenso, não só aqui em Caruaru, mas nas cidades que compõem a OAB Caruaru e em todo o estado de Pernambuco e fora do estado, porque hoje em dia com as redes sociais não tem mais limite territorial, né? Na verdade, o bom trabalho ele é visto aos 4 cantos do país. Então agradeço a toda a nossa equipe e cumprimentar o nosso convidado de hoje, doutor Silvano Flumian, que já foi conselheiro da OAB Caruaru, é um grande professor, autor de livro, procurador do Estado, ou seja, até eu perguntei antes de Silvano, da gente iniciar aqui a transmissão, Silvano, me diga aí como é que eu lhe chamo. Ele disse, não, advogado tá bom. Eu digo, pois é tanto título aqui que fica até difícil relacionar todas o currículo do nosso amigo Silvano. Então, Silvano, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje sobre improbidade administrativa vai render muito aqui no nosso podcast. Obrigado, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas. É uma honra estar falando aqui. Aqui eu estou falando para a OAB Caruaru, mas para todo mundo que tem interesse, né, sobre o tema da probidade administrativa, da lei de improbidade. Para mim é uma honra falar e falar com um amigo, então fica mais fácil, né, presidente? Primeiro, parabéns, viu, por mais essa iniciativa tua. Você também não Obrigado. para, viu? E cada hora é uma novidade, viu? Na época que eu era do conselho, né, quando a gente começou a trabalhar junto, se conheceu, a gente era aquela sala acanhada na antiga sede da OAB. Exatamente. E ver o que está virando a OAB de Caruaru, isso é muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Obrigado, Silvano. E eu agradeço a sua confiança, Silvano. E assim, é importante esse seu registro, porque mostra que a OAB Caruaru não para e está sempre em evolução. E esse é o grande segredo de todos aqueles que estão em cargos de gestão, que a gente precisa levar informação, a gente precisa se atualizar para que a representatividade, né, ela esteja à altura da advocacia e da sociedade. Silvano, sobre o tema improbidade administrativa, eu sei que tivemos uma mudança recente na lei de improbidade e eu gostaria que você iniciasse justamente falando para aqueles advogados, né, inclusive que militam na área, possam ter um conhecimento mais profundo sobre essas mudanças na lei de improbidade. Primeiro, Fernando, eu gostaria de falar o seguinte. Quando uma pessoa fala assim, olha, sou especialista numa determinada matéria, eu gosto de uma determinada matéria, ele não tem que se fechar para algumas oportunidades que possam aparecer, eventualmente aparecer para a vida profissional desse profissional. Ele tem que estar aberto, né? E o tema da improbidade administrativa, ele foi um tema que me foi dado. Na época eu estava afastado da advocacia, você sabe disso, eu estava no STJ, assessorando o ministro Og, e teve uma mudança na lei de improbidade, o advento da 14.230, em outubro, final de outubro de 2021, e o ministro me confiou um trabalho muito, muito complicado para mim na época, porque ele falou, Silvano, prepara uma aula para o gabinete
sobre as mudanças da lei de improbidade para a gente discutir, porque era um tema, você tem lá milhares de processos no gabinete de direito público, para a gente poder debater com os outros assessores como vai ficar a mudança e o impacto para o Superior Tribunal de Justiça naquele momento. E daí eu fiquei uma semana, 24 horas por dia dedicado a esse trabalho. Isso gerou uma aula de mais de 400 slides, 8 horas de aula, e o ministro chegou um certo momento, depois de umas 3 ou 4 horas de aula, ele falou assim: Silvano, acho que isso aí dá um livro. E foi o nosso livro de improbidade, né, que agora já está na segunda edição, vai para a segunda edição. A gente já mandou já o miolo, fazer o meu jabá também, né? Tá saindo agora provavelmente esse mês pela editora Juspódio, porque a primeira edição foi esgotada. A gente está na segunda edição do nosso livro de improbidade administrativa e mudou tudo. Eu falo que a gente tem uma nova lei de improbidade, mudou vários aspectos materiais, vários aspectos processuais. O processo de improbidade ele é outro. Isso vai exigir do advogado uma atualização muito importante e uma atenção também, porque como o judiciário vai receber essas alterações, isso ainda não ficou definido. Está sendo definido e vai ficar sendo definido, eu acredito que nos próximos 10 anos ainda. Então, o advogado que quiser trabalhar nessa área, ele vai ajudar na construção da interpretação dessa nova lei de improbidade, que mudou basicamente tudo. Tudo que a gente estudou na época da graduação sobre improbidade administrativa mudou. Todo o processo que você trabalhou até recentemente, vamos dizer assim, até o ano passado, retrasado, você vai ter que revisitar e entender que esse procedimento agora é outro, né? Então, assim, Silvano, muitas mudanças significativas estão acontecendo na administração pública, seja com a lei de improbidade, seja com a própria lei de licitação também. Então, a gente vê que quem advoga para a gestão pública, né, na administração pública, tem muito desafio pela frente. E só registrando sobre o seu livro, nós vamos colocar aqui na descrição do nosso canal, do episódio do podcast, o link para que o advogado ele possa, o cidadão, o estudante, comprar diretamente através do link. E se tiver um cupom promocional para o nosso podcast, eu agradeço também, viu, Silvano? Eu vou pedir, mas a gente ainda está sem o link. Se eu puxar o link hoje da editora Juspod, eu tentei até antes da gravação. A gente não pode falar o dia da gravação, ou pode falar o dia que está sendo gravado? Melhor não, né? Deixa no suspense. Mas no dia da gravação, a gente ainda não tem um link da nova edição. A gente só tem da antiga e a antiga está esgotada, não tem. Mas a gente atualiza. Assim que tiver o link, a gente coloca, e se tiver um cupom promocional, melhor ainda. Eu posso fazer um negócio melhor, a gente pode fazer um sorteio. Depois a gente faz um lançamento e eu faço um sorteio de algumas obras. Pronto, a gente vê como é que consegue fazer essa operação. Eu quero só registrar aqui a presença de Giorgio Gonçalves, que é o presidente da OAB de Garanhuns, acompanhando aqui nosso podcast. Augusto Quaresma também, doutor Isaac Santana, que é advogado em Toritama, que faz um belíssimo trabalho numa clínica de autismo que ele mantém, né? Então, assim, Caio Freire, Francisco Gabriel, obrigado, pessoal, pela excelente audiência. Mas, Silvano, sobre a questão da mudança que você falou agora, que muita coisa mudou. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro, assim, 2 aspectos de direito material que eu considero que são extremamente importantes e que teve uma mudança recente. Depois eu falo de 2 aspectos processuais, só para a gente... Se a gente tiver tempo, a gente vai acrescentando. Sim. 3, 4 e por aí vai. Recentemente estava falando no TRE, Fernando, sobre probidade administrativa e a nova lei de licitações. 2 temas que você levantou Sim. a bola sem a gente ter combinado, né? Perfeito. E daí eu tenho que me preparar antes também, né? Para receber o convidado. Daí uma pessoa que estava na plateia assim, perguntou falou assim, olha, fale sobre as principais mudanças. Eu falei, olha, eu posso ficar aqui uma manhã, eu posso ficar uma tarde... falando sobre o que mudou muita coisa. Então, daí ela falou assim, então seleciona 2. Daí eu peguei e falei sobre 2 aspectos de cada uma dessas 2 leis. Sobre o aspecto material, eu acho que a questão do dolo, que todo mundo fala e realmente é muito importante, o dolo para todas as condutas de improbidade. E quando a gente fala em dolo, isso é um impacto que as pessoas não têm ainda noção do que isso leva para a ação de improbidade. E o STJ dá um pouquinho dessa noção. A gente tem uma decisão recente do ministro Reinaldo, né? O ministro Reinaldo da Fonseca, ele é das turmas de direito penal. O STJ ele é dividido em 6 turmas.
2 de direito público, primeira e segunda, 2 de privado, terceira e quarta, e 2 de penal, a quinta e a sexta. E daí o ministro Reinaldo ele mostra o impacto e a importância do dolo da improbidade. Normalmente, quando a gente estava na graduação, Fernando, a gente aprendeu que o processo penal ele vincula o processo civil, quando ele fala sobre materialidade e quando ele fala sobre autoria, né? A existência do fato, materialidade do fato, e quando ele fala sobre autoria, isso vai vincular o processo civil às decisões civis. O ministro Reinaldo ele inverteu essa ordem. Ele falou o seguinte: olha, se você tiver uma absolvição numa ação de improbidade, que é uma ação civil, Sim. E ela concluir pela inexistência de dolo, isso vincula o processo penal. Olha o impacto disso. Sim, né? Total. E é total. Né? E não é só o que todo mundo tem falado, olha só, agora todas as condutas de improbidade são condutas dolosas. É uma mudança da própria concepção de qual é o dolo da improbidade. É um dolo muito próximo do dolo do processo penal. E isso está gerando uma grande repercussão nos processos em curso. E para ter a improbidade, é necessário a caracterização do dolo? É necessário. E é um dolo que não basta o que a gente fala assim, não basta a voluntariedade do ato. Né? Você não basta que você queira praticar o ato. Você precisa querer praticar o ilícito. Por isso que tem aproximação com o processo penal. A gente tem um reforço disso em várias passagens da atual lei de improbidade. Com essa mesma expressão, olha, não basta a voluntariedade do ato. É preciso o caráter intencional para o ilícito. Então, isso impactou profundamente a ação de improbidade. Isso é um aspecto material extremamente relevante. Ô Silvano, e sobre essa questão da improbidade, no momento que você é absolvido na ação civil, consequentemente, na ação penal, você também seria absolvido? Isso é uma mudança da atual lei ou não? Não tinha essa previsão. Isso foi uma conclusão do ministro Reinaldo a partir da mudança do dolo na nova lei. Certo. Então, isso já foi um entendimento do ministro com base na nova lei. Exatamente. Perfeito. Com base na nova lei. E não está nas turmas de direito público. É isso que ainda não chegou também, né? Eu acho que ainda não chegou. Será que já chegou matéria? Não, algumas coisas já estão sendo debatidas. Alguns debates eles estão sendo travados. Por que estão sendo travados? Porque quando veio a nova lei de improbidade, isso foi em outubro, final de outubro de 2021, nós tínhamos, sei lá, 5 mil processos ou 6 mil processos de improbidade no STJ. Tramitando no STJ. Talvez, provavelmente até mais do que isso que eu estou falando para vocês. Provavelmente eu quero dizer assim, milhares de processos estavam tramitando. E o impacto foi imediato. A lei não teve período de vacatio legis, não teve vacância. Ela entrou e ela mudou. Como ela mudou tudo, isso afetou os processos em curso. Então, está sendo analisado, mas está sendo de uma maneira um pouco devagar, né? Porque alguns advogados que estavam mais atentos começaram a peticionar, pedindo a aplicação da nova lei, dos novos entendimentos, só que os ministros ainda estão se adaptando. Eu lembro que naquele momento, eu estava vivendo isso no STJ, a gente ficou com receio, né? O primeiro ponto é você espera um pouquinho, vamos tentar estudar, entender o impacto, para depois começar a decidir, né? E daí a gente começou a organizar seminários, daí a gente se reunia, todo mundo que trabalhava com os processos de improbidade, a gente fazia um grupo de estudo, foi um negócio muito bacana, viver aquilo foi um movimento muito bacana. A lei não prevê efeito retroativo, então? Então, isso aí você já trouxe um segundo aspecto material muito importante, pode ser esse o segundo que eu iria falar. A gente ela foi em outubro de 2021, em fevereiro de 2022, a gente teve uma afetação de um tema no STF para julgamento e repercussão geral, o tema 1199, foi relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi afetado um pouquinho antes, mas em fevereiro começou o grande debate. E quando teve o julgamento disso, esse julgamento ele aconteceu em agosto de 2022, o ministro soltou os temas, né? Na hora de decidir, ele soltou qual seria a tese que teria sido fixada pelo STF. E ele falou o seguinte: olha, a aplicação da nova lei ela é irretroativa. Daí todo mundo falou, poxa, então não vai retroagir mesmo a norma mais benéfica? Só que daí depois não. Foram 4 teses nesse tema 1199.
Daí ele falou, isso é lei retroativa, acho que foi na tese 2. Daí na tese 3 ele vai lá e explica o que ele quer dizer com isso. Ele fala assim, a lei retroativa para os processos já transitados em julgado. Então, a contrário sensu, ela é retroativa para os processos que não transitaram. Entendeu? Então, e daí no começo eu percebi que o STJ estava com um movimento de tentar dar uma interpretação restritiva, para não aplicar retroativamente, o que muda completamente a lógica de um processo sancionador. Eu discordava desse entendimento, mas já tinha saído do STJ, da assessoria, tinha voltado para a advocacia, mas a partir de dezembro do ano passado, e agora, falo dezembro do ano passado, a gente está no começo do ano ainda de 2024, a gente percebeu que esse movimento ele não se sustentou, né? Porque o próprio Supremo ele começou a ampliar e aplicar retroativamente a lei em alguns casos. Inclusive nos trânsitos julgados? Não, para os não transitados em julgado. Sim. Para isso daí, então, o que está acontecendo agora é saber o que é mais benéfico. Esse que vai ser o grande debate dos próximos anos, é saber o que é benéfico na nova lei, para você aplicar para os processos em curso. Então existe um mercado para o advogado gigante, porque existem vários processos de improbidade que, de repente, essa lei vai favorecer muito aquelas pessoas que estão... E não só sobre a existência ou não existência. Teve mudança, um impacto também muito grande sobre o regime de sanções. Vou dar só um exemplo impactante, vamos dizer assim. Você imagina um prefeito condenado por improbidade com base na violação de princípios, no artigo 11, né? O que está em vias de ser condenado, né? Aconteceu, por exemplo, uma conduta sob a legislação anterior. Se ele fosse condenado com base na legislação anterior, ele tinha suspensão dos direitos políticos. Sim. Na atual lei, improbidade por violação de princípios não gera suspensão de direitos políticos. Isso é significativo. Impacto significativo. O outro impacto que eu considero gigantesco é violação de procedimento licitatório. Você tem duas condutas previstas. Imagina, o camarada foi lá e fez uma compra direta, né? Não fez licitação, foi lá e comprou direto. Lá, o gestor público foi lá e não fez uma licitação quando deveria fazer, ou fez de uma maneira equivocada, né? Você tem duas condutas possíveis. Você tem uma conduta do artigo 10, que é lesão ao erário, e você tem uma conduta do 11, né, que é violação da impessoalidade. Sim. Então, às vezes o advogado ele vai poder, por exemplo, trabalhar não vamos dizer assim, para o julgamento sem procedente do pedido. Ele pode trabalhar para descaracterizar do 10 para o 11. Porque daí o 11 não gera suspensão dos direitos políticos. É esse tipo de trabalho que um advogado atento, que está assistindo o podcast, ele já vai conseguir se ligar e vai conseguir resolver. E aí, Silvana, é interessante até conscientizar aqueles que estão nos assistindo agora no podcast, de encaminhar esse conteúdo também para aquelas pessoas que de repente estão passando, né, por um momento como esse, sofrendo uma ação de improbidade e que quer ter maiores informações a respeito do que essa nova alteração da lei pode acarretar, né, no futuro dele. E outra coisa também, a gente vai ter um impacto pelo julgamento do tema 1199 da famosa prescrição intercorrente, né, que veio com a nova lei. E pelo julgamento do tema, a eficácia ela seria prospectiva, né? Então, ou seja, seria da vigência da lei atual para frente. E os 4 anos da prescrição intercorrente vão acontecer o ano que vem. Então, imagina o mundo de processos que vão ser extintos, que podem ser extintos com um trabalho atento de um advogado em relação a esse ponto. Então, além dos benefícios que a nova lei traz, ainda tem essa questão da prescrição. Tem a questão da prescrição, né? Eu acho assim, são muitos aspectos, é muita coisa mesmo. E essa criação da lei, Silvano, na sua visão, qual foi a necessidade dela? É que a lei anterior ela tinha várias falhas e realmente houve uma melhoria ou não? Olha assim, se você for perguntar para um promotor de justiça, ele vai falar que essa lei é terrível. Sim. Né? Tudo depende do ponto de vista. Do ponto de vista. Se você for perguntar, por exemplo, para o Fred, né? Eu falo Fred, que é o Frederico... Oliveira. Não, o Frederico Kuller. Que é o juiz federal. O juiz federal, que era juiz instrutor na época do gabinete do ministro Og, que é um irmão, né? Um grande amigo que eu tenho também.
Se você for perguntar para ele, ele vai falar de vários aspectos ruins, né, da nova lei. Eu sou um pouco menos, menos crítico. Eu entendo que isso é resposta de movimentos políticos e amadurecimento da sociedade. A gente tem que, eu não gosto de, vamos dizer assim, de criminalizar político, esse tipo de coisa não faz parte do. Eu entendo que o político está lá porque ele representa aquele que votou nele. A sociedade, né? A sociedade. Então a gente tem que entender o movimento qual foi. Quando a 8429, que é a lei de improbidade, ela veio, né, em 92, ela foi uma resposta de um movimento político. Na época a gente estava tendo o período do governo Collor, e com algumas acusações de corrupção, e o próprio governo encaminhou o projeto de lei que veio a ser a lei de improbidade. E daí, como estava naquele cenário de combate à corrupção, de combate a comportamentos considerados contrários à moral e coisas nesse sentido, houve um movimento no Senado de chamar para a comissão muitos membros do Ministério Público. E isso gerou uma lei extremamente dura naquele momento. Sim. Então, essa lei extremamente dura, quando ela é uma lei que ela é fácil você processar e é fácil você condenar, porque você tinha aplicação, você considerava a improbidade dentro de um microsistema de tutela coletiva, né? Era uma ação civil pública de improbidade administrativa, você tinha um paradigma do indúbio pro societate, né? Que na dúvida a favor da sociedade. Então, se você não tinha provas muito robustas, o processo continuava, ele não morria por causa disso. Isso não é muito correto. Você botar um estigma numa pessoa de que ele está sofrendo um processo de improbidade, isso é muito grave. E já praticamente condenar. Você praticamente, a pessoa tá sendo penalizada no curso do processo. Perfeito. Só registrando aqui, tem uma audiência aqui, Luxe, Bia Lima Flumian. Você conhece então, sua esposa? Conheço, tá assim. Agradecer a Bia pela audiência, Bia. Beijo, amor, te amo. Né? Stanley também, nosso presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, Alexandre Agrelli, conselheiro da OAB Caruaru, Tamires Andrade aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela audiência. Sim, Silvana, como você ia falando sobre a questão do processo de penalizar. Então, ele era um processo muito duro e tirava um pouco da responsabilidade daquele agente que processava. Ele não precisava tomar muito cuidado, porque se você tinha na dúvida, o processo continuava, então você não precisava investigar tão rigorosamente, você não precisava fazer uma petição inicial muito robusta, porque o processo iria continuar. Você está entendendo? A lógica era essa. Isso não é correto, né? Isso não é certo. O que a nova lei veio fazer, ela veio exigir, ela teve um ônus maior para aquele que ajuiza e aquele que investiga a ação de improbidade. Para você condenar hoje por improbidade, você precisa ter prova. Uma prova não é uma prova circunstancial, uma prova robusta. E objetiva. Vários elementos que demonstrem que realmente a pessoa cometeu um ato de improbidade. E está certo que seja assim, eu considero que isso é certo. E por que eu considero que isso é certo? Pô, a gente está falando de suspensão de direitos políticos, cara. Sim, muito sério. Isso é muito grave, né? Não é um negócio, não é uma brincadeira. A gente está falando de um impacto muito grande do ponto de vista econômico para aquele gestor público. Sim. E do estigma social de que uma pessoa foi condenada por improbidade. A gente não pode banalizar isso, né, na sociedade brasileira. Então isso eu acho que é um movimento resposta, é uma resposta pós-Lava Jato. Tá? E daí você fala assim, Silvana, você acha que vai ficar... como que você acha que vai ficar? Eu acho que a gente ainda vai ter um movimento do ponto de vista judiciário que vai dar uma interpretação um pouco mais condizente com o que deve ser. A gente vai ter uma corda que puxou para um lado na época da redação original, para o MP. A gente teve uma corda que puxou para o réu com a 14.230, com a nova lei. E a gente vai ter uma interpretação judiciária nos próximos anos que vai dar um sentido mais palpável, mais palatável. Então, eu não acho de todo ruim. Pelo contrário, eu acho até... Ela vem em boa hora. Perfeito. E a questão, Silvano, da indisponibilidade dos bens? Esse é outro ponto que teve um impacto muito grande, né? E ainda vai ter uma discussão muito grande nos próximos anos no STJ. Inclusive, recentemente teve a afetação de um tema, o tema 1213, pelo Superior Tribunal de Justiça sobre indisponibilidade de bens.
Como é que funcionava na redação, na legislação anterior, Fernando? Na legislação anterior, você tinha pedidos de indisponibilidade de patrimônio de maneira indistinta. Se um camarada falava assim, eu quero a indisponibilidade, poderia acontecer isso. Quero a indisponibilidade de todo o patrimônio do cidadão. E a indisponibilidade de bens ela acontece no começo do processo, normalmente. O comum é que aconteça no começo do processo de improbidade. E um processo de improbidade ele pode demorar 10 anos, 15 anos. E aí você com seu patrimônio disponível. Imagina a pessoa passar 15 anos da sua vida, eu tenho, sei lá, 14 anos de Pernambuco. A minha vida, eu quase não lembro mais como é que era a minha vida em São Paulo. Em São Paulo, né? E daí você ficar 14 anos com todo o seu patrimônio bloqueado. 14 anos é muito tempo. Sim. Né? É um negócio, é um tempo significativo. Então ela já veio e falou o seguinte, olha, beleza, você só vai poder pedir indisponibilidade se você demonstrar que existe um perigo concreto de esvaziamento patrimonial. E não é para qualquer coisa também. Porque na legislação anterior você podia pedir a indisponibilidade de bens para pagamento de multa. Falar assim, olha, eu espero que numa ação de improbidade é possível que você seja condenado a pagar multa, então eu vou tornar o seu patrimônio... Bloquear o valor da multa. O valor da multa agora. Né? Daí agora não, ele fala assim, olha, você vai bloquear o quê? O ressarcimento e o enriquecimento ilícito. Então você não vai poder bloquear mais para poder pagar a multa. Isso já afasta o seguinte, se você tiver uma ação de improbidade só por violação de princípios, então você não pode ter disponibilidade de bens. Porque não tem, você não vai ter nem ressarcimento e nem enriquecimento ilícito. Então você já afasta para essa modalidade de acusação, você já afasta essa possibilidade de tornar o patrimônio da pessoa indisponível. Esse é apenas um aspecto. Né? A gente tem outros aspectos também. Por exemplo? Por exemplo, a gente não tem... na indisponibilidade, foge a regra da penhora. Quando você vai penhorar algo de alguém, qual a primeira coisa que você vai buscar? Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro em conta e tal. A liquidez, né? Na liquidez. Na indisponibilidade é o contrário. O dinheiro é a última coisa. Daí você fala assim, poxa, que maluquice é essa? Daí você causa essa estranheza, né? E daí eu lembro que quando eu voltei para a procuradoria, né, me foi confiada que é a escola da nossa procuradoria, que é o Centro de Estudos, que eu estou coordenando ainda na atual gestão, o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do Estado. E daí a gente organizou um evento, né, foi o Fred, lá, meu amigo e parceiro, falar em nome da magistratura. A gente chamou 2 procuradores da República, inclusive que trabalhavam nessa parte de patrimônio, para poder debater, e eles criticaram essa previsão de que o dinheiro seria a última hipótese. E eu, normalmente, quando eu convido as pessoas, eu não participo, né? Mas eu não aguento, quando algumas coisas eu vou lá e falo. Sim. Eu falei assim, eu vou explicar para vocês qual que é a lógica, e por que essa lógica está correta. E você vai entender qual que é a lógica. Então tem lógica. Tem lógica. É o seguinte, a gente não pode confundir indisponibilidade com penhora. Porque a penhora, você já teve a condenação. Sim. E ela é depois da condenação do trânsito em julgado. Essa é a lógica da penhora. Né? A gente está falando da disponibilidade de bens, está falando de um começo de um processo que vai demorar 10, 15 anos. Ou seja, seria uma garantia. É uma garantia. Se é garantia, primeiro você vai para o imóvel, para aquilo que não é líquido, para o camarada conseguir sobreviver. Exatamente. Perfeito. A liquidez, ele vai precisar sobreviver. Qual que é a diferença dele ter um imóvel penhorado ou você ter o dinheiro na conta? Que ele vai poder, com o dinheiro na conta, ele vai poder trabalhar. Ou seja, naquele imóvel você continua no imóvel. Continua lá garantido. Só não pode vender. Você não vai poder vender. Mas aí a sua liquidez, seu patrimônio tangível, com dinheiro e etc., ele se mantém para você pagar as contas. Pagar as contas e tal. Até porque no final do processo você pode ter um julgamento improcedente. Perfeito. E daí a garantia vai ser levantada daquele imóvel, e se você não tiver a condenação, se ele não tiver liquidez, o bem vai ser leiloado, vai ser vendido, vai ser expropriado e vai seguir o seu curso natural. Então, assim, Silvano, é uma lei bem feita, ela teve algum dispositivo que já foi questionado, a constitucionalidade? Nossa, a gente teve vários já. Eu vou falar de quatro ADIs que me vem à cabeça agora. Tá? A gente teve 2 ADIs, a ADI 7042 e 7043, são 2 ADIs sobre legitimidade. Elas foram propostas pelas associações de advogados públicos federais
e estaduais, inclusive a minha, que eu faço parte, que ela também foi uma das autoras. Na verdade, eu critiquei, na época, o ajuizamento dessas duas demandas. Eu falo isso, eu lembro que até o pessoal da advocacia PUC queria me matar na brincadeira na época, mas era o seguinte, ela buscava discutir a legitimidade exclusiva do Ministério Público para ajuizar a ação de improbidade. E eu falava que as premissas das ações diretas, elas eram premissas equivocadas. Porque ela falava assim, olha, a ação de improbidade visa o combate à corrupção. Daí eu falo, improbidade não visa só isso, visa muito mais do que isso. Então essa primeira premissa está errada. E o segundo, falou assim, se só o MP puder ajuizar a improbidade, a Fazenda Pública não pode buscar o ressarcimento. Outra premissa equivocada. Porque você pode ajuizar uma ação de ressarcimento sem precisar ajuizar a ação de improbidade. Sim. Você nunca tirou a legitimidade para você ajuizar a ação de ressarcimento. E outra coisa também, tinha uma previsão na lei de improbidade que quase ninguém sabe, já vou até contar, que ela prevê uma legitimidade exclusiva da Fazenda Pública na fase de execução. Para o ressarcimento, justamente para a fase do ressarcimento. Né? Então... Até porque, Silvano, assim, me corrija se eu estiver errado, mas para ter improbidade precisa ter a má-fé. Né? Precisa ter o dolo, na verdade. E o ressarcimento, você de repente pode ter um prejuízo erário, mas que não haja um dolo. Exatamente. Ou seja, um prejuízo que o erário teve e ele vai entrar com ação de ressarcimento. Você pode entrar com ressarcimento por ato doloso e sem ser ato doloso, do mesmo jeito. Sim. Né? Então você poderia ajuizar, mas tudo bem, deram a legitimidade para a gente. Isso vai gerar uma série de consequências, eu acho que a gente já está vivendo, mas vai ser uma consequência prática. Eu acho que as procuradorias vão ter que se estruturar para patrocinar demandas de improbidade e também para celebrar acordo de não persecução civil, porque deram a legitimidade também para a gente celebrar acordo de não persecução civil. E isso vai gerar um certo problema, eu acredito, em algum momento, porque nós vamos ter... Atualmente nós temos a possibilidade de acordo de não persecução civil no âmbito das advocacias públicas e no âmbito do Ministério Público. E, eventualmente, você pode ter uma convergência ou uma divergência, né, entre esses dois entes. Né? Mas, assim, agora que eu falava assim, eu não via motivo para inconstitucionalidade, mas já que veio, eu acho bom. Eu gosto de ter a possibilidade de ajuizar. Né? Uhum. Então, hoje eu quase nem falo mais desse momento do que foi o julgamento das premissas que eu não concordava. Mas já houve julgamento? Já houve julgamento. Então, hoje a legitimidade é para o MP e para a Fazenda Pública, tanto para investigar, como para ajuizar, como também para celebrar acordos de não persecução civil. Tá? Então, a legitimidade é para todo mundo, com um detalhe, que a gente tem mais poder para a Fazenda Pública do que para o MP. Na fase de execução, a gente tem uma previsão de uma legitimidade exclusiva da Fazenda Pública, depois do trânsito em julgado, para liquidar o dano e executar o dano por 6 meses. Tá? Então, e o MP ainda não está fazendo isso. Eu até acho que deveria até, no futuro próximo, ter uma provocação para o Ministério Público se adaptar. E o Judiciário também se adaptar a essa nova realidade legislativa. Perfeito. Ô Silvano, e a respeito desses acordos de não persecução civil? Isso cara, a gente tem muita coisa bacana sobre isso, cara, porque a gente durante muito tempo, quando falava um exemplo de o que não poderia ser transacionado no âmbito do poder público, o exemplo que se dava era a improbidade. E daí teve uma mudança relativamente recente pela possibilidade de acordos de não persecução civil, mas existia uma dúvida se esse acordo de não persecução civil ele tinha que ser numa fase anterior ao ajuizamento da demanda de improbidade. Esse acordo de não persecução civil, ele já foi uma novidade da nova lei? Não, ele já existia. Ele existia no momento... Ele teve uma mudança na lei de improbidade há alguns anos que incluiu o acordo, mas esse acordo ele era, vamos dizer assim, um pouco restritivo. Você tinha uma dúvida doutrinária se ele seria aplicável apenas no momento anterior ao ajuizamento da demanda de improbidade ou se é no momento anterior à condenação por improbidade. Quando veio a nova lei, ela ampliou o acordo de não persecução civil, inclusive para a fase de execução. Ou seja, você pode ter um acordo, inclusive, depois do camarada ser condenado por improbidade.
Então, isso é muito importante. E daí o STJ já falou que esse argumento é válido, que esse dispositivo é um dispositivo correto e constitucional. Embora ele não falasse sobre constitucionalidade, mas ele homologou um acordo de não persecução civil depois da condenação no âmbito do momento processual do recurso especial. A primeira sessão, o caso de relatoria do ministro Gurgel de Faria, até. Ele chegou e ele falou isso no voto dele. Ele falou, olha, se eu posso na fase de execução, ainda mais em grau de recurso. Então ele já admitiu que é possível depois da condenação transitada em julgado. Então isso abre um leque muito grande. Foi polêmico esse entendimento? Não, pior que não. É que na verdade é o seguinte, você perguntou há pouco sobre as ADIs. Sim. Depois teve ajuizamento de 2 ADIs pelas associações do Ministério Público. A 7236 e 7237. Essas 2 ainda estão pendentes de julgamento. Essas questionaram diversos dispositivos da lei. Mas nesse ponto eles não questionaram. Não questionaram. E faz sentido não questionar. Porque você dá poder para quem pode celebrar o acordo, né? Sim. Se você pode, inclusive depois na fase de execução, você acha que o Ministério Público ele vai questionar? Vai querer, não, eu quero diminuir o meu poder. Não, ou a Fazenda Pública vai questionar isso, eu quero diminuir o meu poder. Ninguém quer perder poder. Né? E você poder celebrar um acordo de não persecução civil, isso é uma demonstração de que você tem um poder sobre esse tipo de demanda. Né? Perfeito. Elison Sobral, ele comentou aqui, a Lei 4.230 serviu para aprimorar a temática da improbidade. Obrigado, viu, Elison? Esse foi o comentário dele. E as condutas de improbidade, Silvano? A gente tem condutas que estão previstas nos artigos 9º, 10 e 11. Né? O 9º ele fala sobre enriquecimento ilícito, 10 lesão ao erário e o 11 violação de princípios da administração. Só que o 11 ele deixa claro para a gente, que se fala de violação de princípios, essa é a parte da falta de técnica que você perguntou. Sim. Se tem. Tem uma falta de técnica, eu acho, no artigo 11. Porque se você tem descrição em 3 condutas, depois você chega no 11, que fala de violação de princípios, você deveria falar só de violação de princípios. Só que ele chega nos parágrafos e fala o seguinte, olha, a lesividade da conduta tem que ser observada para as condutas acima descritas, ou seja, por violação de princípios, para as outras condutas de improbidade que estão previstas nessa lei e para outras condutas que eventualmente sejam previstas em outras leis. Então uma eficácia transcendente. Isso. Ou seja, um artigo que está falando sobre algo específico, mas que na verdade ele é aplicado para tudo. Né? Então a gente tem condutas que estão previstas na lei, mas tem condutas que também estão previstas fora da lei. Né? Sobre condutas, eu acho que a principal mudança que todo mundo tem falado é que para a violação de princípios agora eu tenho um rol taxativo. Então você não tem mais uma disposição meramente exemplificativa de casos de improbidade. Então você tem um rol fechado. Né? E esse rol quais são? Por exemplo, negar publicidade a atos da administração, violar procedimento licitatório com violação da impessoalidade, nepotismo, foi incluído praticamente a redação da súmula 13 foi incluída na lei de improbidade, da súmula vinculante 13, né, que fala do nepotismo. Então são diversas condutas. Só que eu acho que o que mais, para mim, o que mais impactou as ações de improbidade não foi essa previsão, foi a revogação das 2 condutas de maior incidência de improbidade, que eram as condutas dos antigos incisos 1 e 2 da lei de improbidade. A do 1 era, por exemplo, violação de princípios e violação da lei poderia gerar ato de improbidade por violação de princípios. Isso foi revogado. Eu acho que se você for pegar em percentual de condenação por improbidade, eu acho que dá uns 80%. Então 80% das condenações nessa nova lei não tem mais. Então daí se os processos não transitarem em julgado, olha a oportunidade para o advogado. Aí. Se os processos não transitarem em julgado e a condenação foi com base no 11.1, que foi revogado, o camarada vai conseguir provavelmente a improcedência do pedido, ainda que em grau de recurso. Aí você fala, pô, Silvano, mas eles vão fazer isso? Vão. O STJ acabou de fazer. Ele acabou de reconhecer agora, em fevereiro de 2024, ele reconheceu a aplicação retroativa dessa revogação da conduta do artigo 11.1. Então, isso mudou bastante, impactou bastante.
Então, esse é um dos principais pontos sobre condutas de improbidade. Eu poderia ficar falando aqui mais umas 5 horas, mas é mais ou menos... Mas outro ponto também de conduta, Silvano. Então pronto. Eu vou falar o seguinte, olha, a gente teve recentemente, aqui na UAB Caruaru, me deram o privilégio de falar um pouquinho. Fui convidado por uma comissão bem bacana sua, Sim. aquela comissão de proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Daí um evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Presidida brilhantemente por doutora Lorena, que vem fazendo um grande trabalho. Foi muito legal mesmo. Tanto é que ela até ganhou um mimo, viu, Fernando? Sim, eu soube. Esse mimo tá na minha sala, tá no meu escritório. Lindo demais, de um artista, J. Borges, de Bezerros, que tem um trabalho fantástico, incrível. Foi uma tarde muito agradável. E daí, naquele dia, Fernando, eu falei sobre uma decisão do Supremo, relatoria do ministro Gilmar, que ele reconheceu a constitucionalidade de um dispositivo da Lei Geral de Proteção de Dados que fala, na verdade, que o agente público que desrespeita a Lei Geral de Proteção de Dados, ele comete ato de improbidade também. Pode cometer ato de improbidade também. E daí o Supremo falou o seguinte, no caso de relatoria do ministro Gilmar, ele falou: quem viola a Lei Geral de Proteção de Dados comete ato de improbidade na modalidade do artigo 11, inciso 4º. O 11, inciso 4º é negar publicidade a atos da administração, que não tem nada a ver com violar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas demonstra, para mim, uma tendência do Supremo de dar uma interpretação ampliativa para as hipóteses do artigo 11. Então, é uma lógica que se inverte. A gente tem a lógica de que direito sancionatório, em alguns momentos, você interpreta de uma maneira restritiva. A gente tem uma lógica agora, uma tendência de lógica de interpretação ampliativa para algumas situações. Mas aí termina sendo um pouco temeroso, não? Quando ampliamos. Eu acho, mas aí está o papel do advogado. Né? Isso. O advogado vai ser importante para isso. Perfeito. Para ajudar a balizar. Né? Ô Silvano, tem uma pergunta aqui de Ellison Sobral que ele diz: o que o professor tem a dizer sobre a utilização por alguns juízes do princípio da continuidade típico normativa no âmbito da improbidade? Acho que a ideia do princípio da continuidade que o... Aí só um minutinho, Silvano, licença. Ele disse assim: alguns juízes estão condenando por tipos diversos da inicial com base nesse princípio, mesmo com a vedação expressa da nova lei. Então pronto. Agora são duas perguntas super interessantes. Obrigado, viu, Ellison? Pergunta Ellison. do advogado Garanhuns, Ellison Sobral. Obrigado. Valeu mesmo, Ellison. Excelente pergunta, excelentes ponderações. Uma das principais mudanças processuais da nova lei é o que eu chamo de congruência específica. O que significa congruência específica? O princípio da congruência significa, basicamente, do ponto de vista processual, que a sentença ou a decisão ela tem que estar vinculada ao que foi pedido. A gente vê isso aí, né? É uma coisa meio óbvia, né? A gente sempre aprende na graduação. Agora, essa congruência específica, ela normalmente ela é falada, a congruência, na verdade, em geral, ela normalmente está ligada aos fatos. A capitulação que o advogado faz na sua inicial, que o MP faz na inicial, a Fazenda Pública faz na sua inicial, ela não vincula o magistrado. Mas na nova lei de improbidade, eu falo em congruência específica porque eu tenho uma vinculação não só dos fatos, como eu também tenho uma vinculação da capitulação jurídica que é dada. E o procedimento ele segue mais ou menos da seguinte forma: você tem o ajuizamento com uma capitulação que foi feita, daí depois você tem a contestação, e depois da contestação você tem uma réplica. Ou seja, o autor ele pode mudar a capitulação. E daí, a partir desse momento, você tem uma estabilização da demanda e o processo não vai poder mudar. Esse é o procedimento que o Ellison está falando. Tá? Basicamente, seria esse o procedimento da nova lei de improbidade. Então, teoricamente, não existiria essa liberdade para o magistrado. Tá? Para o magistrado poder dar uma capitulação diversa. Isso, para mim, é motivo de nulidade do processo. Então, Ellison, na visão de Silvano, motivo de nulidade. Motivo de nulidade do processo. Agora, o grande problema vai ser para aqueles processos que já foram ajuizados em um momento anterior. Daí, esse ponto até foi... Eu tive um convite... Anterior à lei. Anterior à lei 14.230. Anterior a outubro de 2021. Porque para esses, eu compreendo que é preciso que se dê uma oportunidade para o autor, porque como ele não teve a oportunidade da réplica,
ele precisa ter uma oportunidade de fazer uma nova capitulação. Uhum. Tá? E eu falei isso no curso de extensão da Universidade Federal. Foi um convite do ministro Manuel. Eu chamo de ministro Manuel Errá, porque o desembargador federal Manuel Errá, né, porque eu estava no STJ, ele estava como ministro, né, ele estava como desembargador federal convocado. E eu acabei me aproximando por essas discussões de improbidade, e daí ele me chamou, me convidou para poder dar uma aula com ele no curso dele da Federal, e era esse o tema que ele pediu para eu falar, né, para os processos que estão em curso, essa capitulação que é feita. E a minha defesa naquele momento foi dessa forma. Acho que você tem que dar uma oportunidade para o MP, para a Fazenda Pública. E daí, se o MP insiste em fazer mais de uma capitulação, que está proibido, é caso de improcedência do pedido. Sim, tá? Ou de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica de continuidade da demanda, qualquer coisa nesse sentido. Mas você não pode ter condenação. Se o MP insistir nisso, e se o MP não mudar a capitulação, que o magistrado ele entende que está errada, ele também é caso de não punição do agente público que está sendo acusado em uma ação de improbidade. Perfeito, Silvano. Nós estamos aqui na reta final do nosso podcast, mas antes de encerrar, vamos para uma pergunta de José Ferreira Neto. Ele pergunta aqui, Silvano, com relação à legitimidade, é pacífico o entendimento que a legitimidade para responder é no sentido que o ato seja praticado em conjunto com o agente público. Imagina a situação de um particular, sozinho, tenha supostamente cometido ato de improbidade. Acaso o vínculo dele com a administração pública seja através de pessoa jurídica, cooperativa, por exemplo, e no caso do suposto agente não receber diretamente, como você enxerga isso? Inadequação da via eleita? Poxa, agora, é uma pergunta que eu tive uma dificuldade para entender a pergunta. Talvez seja... Vamos ver se eu entendi corretamente o que o Zé Neto perguntou. Ele falou o seguinte, olha, um particular que ele atua o vínculo dele com a administração é que ele integra uma cooperativa. Vamos ver se seja isso. Isso. E ele está sendo acusado... Ele deu um exemplo de uma cooperativa, por exemplo. Ele está sendo acusado de improbidade administrativa. Por ter recebido de uma maneira indireta uma verba, ou ter tido alguma conduta de improbidade enquanto atuando por uma cooperativa. Deve ser mais ou menos essa pergunta. No final ele pergunta, e no caso do suposto agente não receber diretamente, como você enxerga isso? Então, mas aí que está. Como ele está falando de receber diretamente ou não receber diretamente, ele está pensando talvez em uma conduta do 10, ou do 9, né? Enriquecimento ilícito, alguma coisa assim. Os benefícios eles podem ser diretos ou indiretos. Tá? Então você não precisa receber diretamente do poder público. E a interpretação do conceito de agente público para efeitos de improbidade é uma interpretação ampla. Então, todo aquele que de alguma forma tem algum tipo de vinculação com o poder público, ele é considerado agente público para efeitos da lei de improbidade. Então, eu não vejo um grande problema em relação a esse tipo de acusação, não. Sabe? Lógico que a pessoa vai poder se defender e provar que ela não recebeu o dinheiro, qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. Silvano, por fim, qual a importância do advogado estar atento a esse tema e se especializar, né, e ter todo o conhecimento para fazer uma boa defesa? Cara, eu acho extremamente importante. Eu sempre acho o papel do advogado, eu falo, o maior orgulho que eu tenho na vida é de ser advogado. Né? Somos dois. Eu falo isso para você, já falei isso para você várias vezes. Né? Tanto é que agora eu tenho algumas discussões que eu acho completamente sem sentido. Né? Que parece que um advogado público resolveu ajuizar uma demanda. Estava sendo discutido recentemente no STF se o advogado público deveria ter vinculação ou não com a OAB. Sim. Eu falo assim, olha, não tire a minha carteirinha da OAB. Não veio tirar, né? Porque nós somos advogados. Né? E eu ainda sou público e privado. Até porque, Silvana, a figura da OAB ela é muito ampla, em defesa da classe. Então, a partir do momento que uma determinada entidade sai da classe, você fica desassistido. Ou seja, a sua defesa ela sofre com isso, né? Diminui. Eu acho isso também. Agora, e acho assim que para todas as discussões judiciais a importância do advogado é muito relevante. Agora, para a improbidade, eu acho ela extremamente relevante porque a gente está falando
de uma lei nova. Sim. Que o judiciário não está preparado para poder enfrentar. Né? A gente tem milhões, não vou nem falar milhares, milhões de processos no Brasil que tratam dessa temática. A gente tem eleição esse ano. Sim. Depois desse ano, certamente um monte de ação de improbidade vai ser ajuizada para aquele gestor que acabou de sair do governo. Então você sempre vai ter um mercado, né? Você tem uma lei nova que precisa de uma interpretação, que está começando agora. Começou em 2024 o entendimento da aplicação benéfica da 14.270. Começou esse ano. Então, você saber identificar dentro da lei atual o que é benéfico em relação à legislação anterior, isso é um papel fundamental do advogado. Porque o advogado que vai ter que demonstrar, olha só, olha como o meu caso aqui é importante. Né? E o advogado vai poder atuar no processo para poder produzir prova, ele vai assegurar que o seu cliente tenha o seu direito à ampla defesa de uma maneira mais robusta, consistente. E eu acho que é fundamental a participação de um advogado preparado. E a gente tem que se preparar, né? Esse pode ser o início de um advogado que não esteja trabalhando com improbidade para que ele se interesse e venha militar conosco nesse grande campo de atuação. Perfeito. Silvano, eu quero agradecer a você pelo tempo que você dedicou aqui ao nosso podcast, parabenizar pela sua participação, agradecer em nome da advocacia pelo valioso conteúdo que você compartilhou conosco aqui, porque assim a gente vê o interesse da advocacia e traz informações, inclusive novos campos, né, que o advogado pode atuar, que de repente ele nunca pensou em atuar nessa área, e agora com esse podcast eu tenho certeza que é um incentivo a mais. O interessante é que a gente que está aqui na OAB, no podcast, levando informações, depois de alguns meses ou anos, é normal chegar um colega e dizer: doutor Fernando, olha, depois daquela palestra, depois daquele conteúdo, eu resolvi fazer direito, eu entrei na área tal, né, para seguir carreira. E assim, hoje eu tive um torcicolo, você sabe quando você tem filho pequeno, né? Às vezes o filho vai dormir na sua cama, né? E a gente se encolhe todinho e tal. E aí eu tomei um remédio para vir para cá, mas graças a Deus deu certo. E mais uma vez agradeço. Ian fala aqui, ó, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo valioso para compartilhar o seu conhecimento conosco. Obrigado, Ian. E mais uma vez, obrigado, viu, Silvano? Então, com a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado por ter me recebido, por ter feito o convite. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho aqui na frente em frente ao AB Caruaru, nosso líder aqui em Caruaru. E boa sorte nos seus próximos projetos. Obrigado, Silvano. Agradeço muito o seu carinho. Mandar um abraço para a Bia também, né, a esposa do nosso amigo Silvano, que tem uma família belíssima. Tem um herdeiro próximo aí, né? Chegando agora. Já tem uma também, né? Que já está grandinha. Eu espero que sejam advogados, viu? Que eles me escutem daqui a 20 anos. Que eles optem por fazer direito e que sejam advogados. Silvano, não tenho sombra de dúvida, se depender do pai, né, da influência do pai, eles serão advogados, assim como eu falo também lá em casa, que se depender de mim, meu filho será advogado também, será o maior orgulho. Mais uma vez, obrigado, agradeço a todos que estão nos assistindo, que nos assistiram durante esse nosso podcast. Curtam o nosso conteúdo, compartilhem encarecidamente, né, para que a gente possa reverberar cada vez mais um conteúdo de qualidade para toda a advocacia, seja de Caruaru, da região, do estado, do país, e também deixar o espaço aberto para novas ideias, sugestões, como eu falei, o espaço é da advocacia, então você que tem de repente um conteúdo que você sabe que pode compartilhar conosco, que é interessante para a advocacia, então nos procurem que nós teremos o maior prazer de receber a sugestão e quem sabe daqui a um tempo vocês estarão aqui também compartilhando o conteúdo com toda a advocacia e toda a sociedade. Então, forte abraço a todos e até a próxima, pessoal.